Em meio a uma tempestade devastadora, uma mulher desesperada abandona uma criança indefesa na beira de uma floresta. Sozinha, frágil e ardendo em febre, a menina parece ter sido esquecida pelo mundo. Mas o destino cruza seu caminho com um milionário que, sem saber, carrega um passado profundamente ligado àquela criança. Uma decisão tomada naquele instante acenderá uma chama de esperança. Se você ama boas histórias, por favor, se inscreva no nosso canal e comente de onde você é. Continuamos. Capítulo 1. Abandono na tempestade. A Serra da Mantiqueira castigava Campos do Jordão com uma tempestade impiedosa naquela noite de inverno. Os pinheiros balançavam violentamente, enquanto a chuva despencava em cortinas densas sobre a estrada sinuosa que cortava a região. Era nesse cenário desolador que um Fusca desgastado, com a pintura azul descascando em vários pontos, avançava com dificuldade entre as poças e a lama. Dentro do veículo, Luísa Mendonça apertava o volante com tanta força que seus nós dos dedos embranqueciam. Seus olhos vermelhos e inchados alternavam entre a estrada mal iluminada e o retrovisor, onde podia ver o reflexo de uma pequena figura encolhida no banco traseiro. Era Sofia, sua filha de apenas 6 anos, que tremia sob um cobertor fino demais para protegê-la do frio intenso que dominava a serra. "Não tenho escolha", murmurava Luísa para si mesma como um mantra desesperado. "Não tenho escolha." A decisão havia sido tomada após semanas de desespero crescente. Desde o falecimento de Dona Clélia, mãe de Luísa e única pessoa que realmente sabia cuidar de Sofia, tudo havia desmoronado. Os remédios caros para tratar a doença pulmonar da menina, as contas que se acumulavam, o despejo iminente e, principalmente, a recusa brutal de Henrique Albuquerque em reconhecer a paternidade da criança surda. Tudo isso havia quebrado algo dentro de Luísa, algo que ela jamais imaginara poder ser quebrado. O carro parou bruscamente em um trecho mais isolado da estrada, próximo a uma clareira, onde a floresta de araucárias se tornava mais densa. Luísa desligou o motor e ficou imóvel por alguns segundos, apenas ouvindo o som da chuva no teto do carro e os próprios batimentos cardíacos ensurdecedores. "É só por um tempo", sussurrou para si mesma. "Até eu conseguir um emprego melhor e um lugar para morar. Depois volto para buscá-la." Mentiras. Ela sabia que eram mentiras, mas precisava delas para seguir em frente. Com movimentos mecânicos, Luísa saiu do carro e abriu a porta traseira. Sofia olhou para ela com grandes olhos castanhos, confusos e febris. A menina não podia ouvir a tempestade, mas podia sentir as vibrações dos trovões e ver o medo nos olhos da mãe. Mesmo com febre, ela tentou fazer alguns sinais com as mãos, perguntando o que estava acontecendo. Luísa ignorou os sinais. Não podia encará-los agora. Pegou a menina nos braços, sentindo como estava leve, quase etérea. Sofia mal havia comido nos últimos dias, desde que a febre começara. "Vai ficar tudo bem", disse Luísa, sabendo que a filha não podia ouvi-la, mas esperando que de alguma forma pudesse sentir a mentira como um último consolo. Com passos decididos, Luísa avançou para dentro da floresta, sentindo a chuva gelada penetrar suas roupas finas em segundos. A lama sugava seus pés a cada passo, como se a própria terra quisesse impedi-la de seguir com aquele plano terrível. Mas ela continuou, por quase 200 metros, até encontrar uma pequena clareira entre árvores centenárias. Ali, com um último beijo na testa quente da filha, Luísa colocou Sofia no chão, sob um grande pinheiro que oferecia proteção mínima contra a chuva. Deixou ao lado dela uma pequena mochila com uma garrafa d'água, alguns biscoitos e um cobertor extra, migalhas de consciência que não aliviariam sua culpa. "Alguém vai te encontrar", prometeu em voz alta, enquanto se afastava de costas, sem conseguir desviar o olhar da pequena figura que a observava com expressão cada vez mais confusa e assustada. Quando Sofia tentou se levantar e a chamou com gestos desesperados, Luísa virou-se e correu. Correu como nunca havia corrido antes, tropeçando nas raízes, escorregando na lama com lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. O som dos galhos quebrando sob seus pés parecia acusá-la,
como se a floresta inteira gritasse sua condenação. Deu volta ao carro. Luísa ligou o motor com mãos trêmulas e afastou-se rapidamente, antes que a pouca coragem que restava se esvaísse completamente. No banco do passageiro, jogada de qualquer jeito, estava a carta amassada que havia mostrado a Henrique Albuquerque horas antes, a prova da paternidade que ele rasgara na sua frente, junto com qualquer esperança de ajuda. Não vou manchar minha reputação por causa de uma criança defeituosa, ele havia dito, com aquele sorriso frio que parecia nunca abandonar seu rosto perfeitamente barbeado. Pegue esse dinheiro e desapareça. O envelope com 10 mil reais ainda estava intocado no porta-luvas. Dinheiro que ela não tivera coragem de pegar, mas que agora usaria para recomeçar longe dali, longe de tudo que pudesse lembrá-la do que acabara de fazer. Enquanto isso, Sofia permanecia sentada sob a árvore com os braços ao redor dos joelhos, observando a direção em que sua mãe havia desaparecido, sem compreender o abandono, mas sentindo seu peso esmagador. A febre a fazia tremer, misturando realidade e delírio. Em seu mundo silencioso, a escuridão da floresta e a fúria da tempestade pareciam menos assustadoras que a solidão absoluta que agora a envolvia. A algumas dezenas de quilômetros dali, um Range Rover preto avançava lentamente pela mesma estrada sinuosa. Henrique Albuquerque consultava irritado o GPS em seu celular de última geração, praguejando contra a tempestade que atrasava sua chegada ao resort de luxo, onde fecharia um negócio milionário na manhã seguinte. Aos 38 anos, Henrique era o retrato do sucesso no ramo da construção civil. Filho único de uma família tradicional de São Paulo, havia transformado a construtora do pai em um império imobiliário que dominava o mercado de resorts e condomínios de luxo em todo o país. Divorciado há 3 anos, dedicava sua vida exclusivamente aos negócios e à manutenção da imagem impecável que cultivava nos círculos sociais da elite brasileira. Essa maldita estrada, murmurou, enquanto desviava de um galho caído. Devia ter esperado até amanhã. Mas esperar não era uma opção, quando se tratava do possível maior negócio de sua carreira. A compra de uma extensa área na Serra da Mantiqueira para a construção de um complexo turístico que prometia revolucionar o setor de hotelaria de luxo no Brasil. Concentrado em evitar os buracos da estrada, Henrique quase não notou o pequeno movimento entre as árvores à beira da estrada. Foi apenas um vislumbre no canto do olho, algo claro se movendo na escuridão da floresta. Provavelmente um animal, pensou, continuando a dirigir. Mas algo o incomodou. Aquele movimento não parecia natural. Reduzindo a velocidade, Henrique olhou novamente para a margem da estrada, forçando a vista através do vidro embaçado e da cortina de chuva. Então ele viu uma pequena figura cambaleante entre as árvores, com uma camisola branca encharcada colada ao corpo minúsculo. Uma criança. Mas que diabos! O instinto falou mais alto que a pressa. Henrique freou bruscamente, estacionando o carro no acostamento. Pegou o guarda-chuva no banco traseiro e saiu rapidamente, sendo imediatamente golpeado pela força da tempestade. A chuva era tão intensa que o guarda-chuva parecia inútil. Avançando na direção em que vira o movimento, Henrique chamou algumas vezes, mas sua voz foi engolida pelo rugido dos trovões. Foi então que a viu claramente. Uma menina pequena, talvez com 5 ou 6 anos, cambaleando entre as árvores como um pequeno fantasma perdido. Capítulo 2. Refúgio na tempestade. Henrique não conseguia acreditar no que seus olhos viam. A menina estava encharcada até os ossos, trêmula, com os lábios roxos de frio. Sem pensar 2 vezes, ele se aproximou dela, chamando em voz alta. Mas a criança não respondeu, continuando a cambaleante caminhada sem direção. — Ei, pequena, o que você está fazendo aqui sozinha? Nenhuma reação. A menina continuava a andar como se não o tivesse visto ou ouvido. Henrique se aproximou mais e tocou levemente seu ombro, fazendo-a virar-se bruscamente. Foi então que seus olhares se encontraram. Os olhos castanhos da criança, embora nebulosos pela febre, tinham uma intensidade que o fez recuar instintivamente. Havia algo familiar naquele olhar.
algo que ele não conseguia nomear. A menina estendeu as mãos, fazendo gestos incompreensíveis para Henrique, que finalmente compreendeu. Ela era surda. Meu Deus, você não pode me ouvir. Sem perder mais tempo, Henrique retirou seu casaco de couro italiano e envolveu a criança, pegando-a nos braços. Ela não resistiu, provavelmente fraca demais para isso. O corpo pequeno queimava em febre, mesmo encharcado pela chuva fria. Vou te ajudar, pequena. Fique tranquila. De volta ao carro, Henrique colocou a menina no banco traseiro e ligou o aquecedor no máximo. Enquanto procurava no porta-luvas por algo que pudesse servir como cobertor adicional, notou que a criança havia adormecido, ou desmaiado, ele não saberia dizer. Precisava encontrar ajuda o mais rápido possível. GPS não mostrava nenhum hospital próximo, apenas o caminho para o resort, que ainda ficava a mais de 1 hora dali. Foi quando Henrique avistou a alguns quilômetros à frente uma luz amarelada que parecia vir de uma casa no meio da escuridão da floresta. Por favor, que tenha alguém ali, murmurou, acelerando cuidadosamente na estrada escorregadia. Luz vinha de uma pequena fazenda encravada entre os pinheiros da serra. Um portal de madeira com a inscrição Fazenda Araucária marcava a entrada da propriedade. Henrique seguiu por um caminho de terra que se transformara em lama com a tempestade, chegando finalmente a uma casa rústica, mas bem cuidada, com varanda ampla e luz acolhedora escapando pelas janelas. Estacionou o mais próximo possível da entrada, pegou novamente a menina nos braços e correu até a porta batendo com urgência. A porta se abriu, revelando um homem de meia idade, com barba grisalha e expressão inicialmente desconfiada, que logo se transformou em preocupação ao ver a criança nos braços de Henrique. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Perguntou o homem, abrindo caminho para que entrassem. Encontrei essa menina sozinha, na estrada debaixo dessa tempestade. Ela está com muita febre e parece ser surda. Precisa de ajuda urgente, explicou Henrique, entrando na sala de estar aconchegante, aquecida por uma lareira acesa. Nina, venha rápido, gritou o homem, e logo uma jovem de aproximadamente 25 anos apareceu vindo do corredor. O que foi, pai? Quem é? A pergunta morreu em seus lábios quando viu a criança nos braços do estranho elegante e encharcado. Coloque-a aqui no sofá, por favor. Nina rapidamente afastou as almofadas, colocando uma manta grossa sobre o estofado para que a menina pudesse ser deitada. Seus movimentos eram precisos e confiantes, indicando experiência com situações de emergência. Meu nome é Joaquim. Silveira e esta é minha filha, Nina. Somos donos desta fazenda. Apresentou-se o homem enquanto ajudava a filha a retirar as roupas molhadas da criança. Henrique Albuquerque. Estava passando pela estrada quando a vi. Não sei como foi parar, lá sozinha nessa tempestade. Nina examinou a menina com cuidado, checando sua temperatura e pulso. Ela está ardendo em febre, pai. Preciso dos remédios e das compressas de erva cidreira que a mãe me ensinou a fazer. Enquanto Joaquim saía em busca do que a filha pedira, Nina olhou para Henrique com uma expressão que misturava gratidão e suspeita. O senhor a encontrou sozinha? Não havia ninguém com ela? Nenhum carro? Nenhum adulto? Completamente sozinha, confirmou Henrique, ainda tentando compreender a situação. Ela fazia alguns gestos com as mãos. Acho que é surda. Nina assentiu, voltando sua atenção para a criança. Sim, ela não está respondendo aos sons. Poderia me ajudar trazendo água limpa da cozinha? É a porta à direita. Henrique, acostumado a dar ordens e não a recebê-las, surpreendeu-se, obedecendo sem hesitação. Na cozinha rústica, mas impecavelmente limpa, encontrou uma bacia que encheu com água da torneira. Ao retornar à sala, viu que Joaquim já havia voltado com um estojo de primeiros socorros e uma bolsa de tecido que exalava um aroma herbáceo intenso. Essas são as ervas medicinais que minha falecida esposa Celina cultivava, explicou Joaquim, notando o olhar curioso de Henrique. Nina aprendeu tudo sobre medicina natural com a mãe. Ela tem um dom especial. Nina trabalhava com concentração,
misturando algumas ervas em um pilão pequeno, enquanto murmurava algo que soava como uma oração ou cantiga. Acrescentou água quente à mistura e embebeu um pano limpo que aplicou na testa da menina. A febre é muito alta. Precisamos baixá-la antes de fazer qualquer outra coisa, disse, agora colocando compressas nas axilas e na nuca da criança. Henrique observava tudo com uma sensação crescente de desconforto. Não era apenas a situação emergencial ou o ambiente simples da fazenda que o incomodavam. Era algo mais profundo, uma inquietação que não conseguia nomear, como se alguma força invisível o puxasse para aquela criança desconhecida. Vai precisar de um médico? Perguntou, consultando o relógio de pulso caríssimo. Posso tentar localizar um em Campos do Jordão e pagar para que venha até aqui. Nina lançou-lhe um olhar avaliativo. Se não conseguirmos baixar a febre nas próximas horas, sim. Mas, por enquanto, vamos tentar com os métodos naturais. Eles costumam funcionar bem, principalmente para crianças. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa, fazendo as luzes piscarem. A tempestade parecia piorar lá fora, criando um contraste dramático com o ambiente acolhedor da sala. A menina se mexeu no sofá, abrindo levemente os olhos. Nina imediatamente se inclinou sobre ela, fazendo gestos simples e apontando para a própria boca, como se quisesse mostrar que estava tentando se comunicar. A criança respondeu com um movimento fraco das mãos, antes de fechar os olhos novamente. Ela disse seu nome, informou Nina, surpreendendo tanto Henrique quanto Joaquim. Ou pelo menos tentou, parece ser Sofia. Você entende a língua de sinais? Perguntou Henrique, impressionado. Só o básico. Trabalhei como voluntária em uma escola inclusiva em São José dos Campos antes de voltar para a fazenda. Aprendemos o essencial para a comunicação com crianças surdas. Joaquim, que estivera observando a cena com atenção, franziu o senho. Não é normal uma criança dessa idade estar sozinha na floresta durante uma tempestade. Algo muito sério deve ter acontecido. Talvez os pais tenham sofrido um acidente na estrada, sugeriu Henrique, tentando encontrar uma explicação racional para a situação. Deveríamos avisar as autoridades. As linhas telefônicas caíram com a tempestade, informou Joaquim. E o sinal de celular aqui é praticamente inexistente, especialmente com esse temporal. Estamos isolados até a tempestade passar, completou Nina, trocando a compressa na testa de Sofia. Mas ela está em boas mãos. Vamos cuidar dela até que possamos descobrir o que aconteceu. Henrique consultou novamente o relógio, lembrando-se da reunião importante que teria na manhã seguinte. Deveria estar no resort antes da meia-noite, para revisar os documentos e preparar a apresentação. Mas como poderia seguir viagem deixando aquela criança nessa situação? Talvez eu devesse ficar até ter certeza que ela está bem, disse, mais para si mesmo do que para os outros. Nina sorriu levemente, o primeiro sorriso desde que ele entrara na casa. Fique à vontade, Sr. Albuquerque. A tempestade não vai dar trégua tão cedo, e a estrada para o alto da serra fica intransitável com chuvas assim. Henrique, por favor. Só Henrique. Joaquim assentiu, dirigindo-se à cozinha. Vou preparar um café forte. Parece que teremos uma longa noite pela frente. Enquanto Nina continuava os cuidados com Sofia, Henrique retirou o celular do bolso, confirmando a ausência de sinal. Estava incomunicável, preso naquela fazenda no meio da floresta, com pessoas desconhecidas e uma criança misteriosa que, por alguma razão inexplicável, o fazia sentir algo que há muito tempo não sentia: vulnerabilidade. Capítulo 3. Segredos na madrugada. A noite avançava lentamente na fazenda araucária. A tempestade continuava com força total, lançando ocasionais flashes de relâmpagos que iluminavam a sala através das janelas de madeira. No sofá, Sofia dormia agora mais tranquilamente, com a febre cedendo aos poucos, graças aos cuidados meticulosos de Nina. Sentado em uma poltrona de couro gasto, Henrique observava a cena com uma xícara de café forte nas mãos. Havia algo hipnótico na maneira como Nina cuidava da menina. Movimentos gentis, murmúrios baixos, uma devoção quase maternal para com uma completa desconhecida.
Você sempre acolhe estranhos assim? Perguntou finalmente, quebrando o silêncio que se instalara desde que Joaquim fora descansar em seu quarto. Nina sorriu, sem desviar os olhos de Sofia. Na Serra, ninguém é realmente estranho por muito tempo. As pessoas precisam umas das outras para sobreviver aqui, especialmente durante as tempestades de inverno. Não é perigoso? Vocês mal conhecem essa criança. O perigo seria deixá-los lá fora. Nina finalmente olhou para ele. Além disso, temos bom instinto para julgar o caráter das pessoas. É um talento que se desenvolve quando se vive afastado dos centros urbanos. Henrique a sentiu desconfortável com o escrutínio no olhar da jovem. Tinha a sensação incômoda de que ela podia ver além de sua fachada cuidadosamente construída. O terno caro agora pendurado, para secar o relógio de luxo, a postura de quem está acostumado a controlar todas as situações. E o que seu instinto diz sobre mim? Ousou perguntar. Nina inclinou levemente a cabeça, considerando a pergunta. Diz que você não está acostumado a situações que não pode resolver com dinheiro ou poder. Diz que está desconfortável aqui, mas algo mais forte que sua vontade o faz ficar. A precisão da observação o surpreendeu. Antes que pudesse responder, um movimento no sofá atraiu a atenção de ambos. Sofia estava acordando, seus olhos castanhos agora mais lúcidos, embora ainda brilhantes de febre. Ao ver os dois estranhos, a menina tentou se sentar alarmada. Nina imediatamente fez gestos suaves com as mãos, tentando acalmá-la. Sofia olhou ao redor, confusa, mas não demonstrou medo, apenas uma espécie de resignação que parecia inadequada para uma criança tão pequena. Ela parece acostumada a acordar em lugares estranhos, observou Henrique, aproximando-se cautelosamente. Nina assentiu, mantendo contato visual com Sofia enquanto continuava a fazer sinais simples. Sofia, meu nome é Nina. N-I-N-A. Soletrou com os dedos devagar. Você está segura aqui. Para surpresa de ambos, Sofia respondeu com sinais fluentes e rápidos demais para que Nina pudesse compreender completamente. Ela sabe língua de sinais. E muito bem, exclamou Nina impressionada. Consegui entender apenas algumas palavras. Ela mencionou mãe e vovó e algo sobre perdida. Henrique se aproximou mais, fascinado pela comunicação silenciosa entre as duas. Sofia o notou e parou abruptamente, estudando-o com uma intensidade que o fez congelar no lugar. Algo naquele olhar o perturbava profundamente. Ela está tentando entender quem você é, explicou Nina, fazendo mais alguns sinais para Sofia. Estou dizendo que você a encontrou na floresta e a trouxe para cá. Sofia continuou olhando para Henrique por mais alguns segundos, antes de voltar a se comunicar com Nina. Seus pequenos dedos formavam sinais precisos, embora ainda fracos devido à febre. Ela quer água, traduziu Nina pegando um copo da mesinha ao lado, e está perguntando onde está a mãe dela. Henrique sentiu um aperto no peito. O que devemos dizer? A verdade na medida do possível, que não sabemos onde está a mãe dela, mas que vamos ajudá-la a encontrá-la quando a tempestade passar. Enquanto Nina tentava tranquilizar Sofia, Henrique afastou-se um pouco, observando a interação com crescente inquietação. A menina tinha algo familiar nos gestos, no formato do rosto, nos olhos expressivos, algo que ele não conseguia identificar, mas que provocava uma sensação estranha em seu interior. Você tem filhos, Henrique? Perguntou Nina, de repente, como se tivesse captado seus pensamentos. Não, respondeu secamente. Nunca quis. Minha vida é dedicada aos negócios. Nina sorriu para Sofia, que agora bebia água com avidez. Às vezes a vida tem planos diferentes dos nossos. Antes que Henrique pudesse responder, Sofia começou a fazer novos sinais, agora mais animados. Ela está contando que morava com a avó até recentemente. A avó a ensinava língua de sinais e cuidava dela. Mas agora está com a mãe, que não sabe muito bem como se comunicar com ela. E o pai? A pergunta escapou dos lábios de Henrique antes que pudesse contê-la. Nina traduziu a pergunta. O rosto de Sofia imediatamente se fechou,
e ela fez um único gesto brusco antes de virar o rosto para o lado. O que ela disse? Quis saber Henrique. Ela disse, não tenho. Nina tocou gentilmente o ombro de Sofia. É um assunto sensível, pelo visto. Nesse momento, Joaquim retornou à sala, trazendo uma bandeja com um caldo fumegante que preenchia o ambiente com um aroma reconfortante de ervas e legumes. Como está nossa pequena hóspede? Perguntou, colocando a bandeja sobre a mesa. A febre está baixando, informou Nina. E descobrimos que ela se comunica muito bem em língua de sinais. Seu nome é Sofia, morava com a avó até recentemente e agora está com a mãe, ou estava, até se perder na floresta. Joaquim franziu o senho, servindo o caldo em uma tigela. Cada vez mais estranho. Uma criança surda, bem educada na língua, de sinais, aparece sozinha na floresta durante uma tempestade. Isso não foi um simples acidente. O que você está sugerindo? Perguntou Henrique repentinamente na defensiva. Não estou sugerindo nada, respondeu Joaquim calmamente. Apenas constatando que há uma história complicada por trás disso tudo. E, conhecendo a região como conheço, posso dizer que não. Já é comum crianças se perderem assim. A estrada é a única via de acesso, e não há casas por quilômetros. Nina ajudou Sofia a se sentar e começou a alimentá-la com o caldo, fazendo pausas para se comunicar através de sinais. A menina comia devagar, ainda fraca, mas claramente faminta. Ela deve estar há muitas horas sem comer, comentou Nina. Henrique consultou o relógio novamente. Passava da meia-noite. Sua reunião estava marcada para as 9 da manhã. Mesmo que a tempestade amainasse ao amanhecer, seria difícil chegar a tempo. Pela primeira vez em anos, um negócio importante não era sua prioridade absoluta. Vocês têm algum remédio para a febre? Perguntou, tirando a carteira do bolso. Posso pagar bem por qualquer medicamento que tenham. Joaquim e Nina trocaram um olhar que misturava surpresa e algo próximo da compaixão. Não precisamos de seu dinheiro, Henrique, disse Joaquim suavemente. Temos o necessário para cuidar dela esta noite. Se a febre não ceder completamente, até amanhã podemos levá-la ao posto de saúde em Gonçalves, a cidade mais próxima. Desculpe, eu não quis. Henrique guardou a carteira embaraçado. É força do hábito, estou acostumado a resolver as coisas assim. Algumas coisas não têm preço, respondeu Joaquim, olhando significativamente para Sofia, que agora terminava o caldo. Como a vida dessa criança que você salvou hoje. A palavra salvou ecoou na mente de Henrique com um peso estranho. Ele não se considerava um salvador, apenas alguém que fizera o mínimo que qualquer pessoa decente faria naquela situação. No entanto, não pôde deixar de sentir uma pontada de orgulho ao ver a cor voltando lentamente às bochechas de Sofia. Ela está perguntando se pode ficar aqui, informou Nina, interpretando os sinais da menina. Está com medo de voltar para a floresta. Claro que pode ficar, respondeu Joaquim prontamente. Pelo menos até descobrirmos o que aconteceu e encontrarmos sua família. Sofia fez mais alguns sinais e Nina franziu o senho, confusa. Não entendi tudo, mas ela mencionou algo sobre a mãe a levando para conhecer alguém importante antes de ela se perder na floresta. Alguém importante? Repetiu. Henrique. Quem? Nina tentou obter mais informações, mas Sofia parecia cansada demais para continuar. Seus olhos começaram a se fechar, vencidos pelo esgotamento físico e emocional. Ela precisa descansar agora, declarou Nina, ajeitando a manta sobre a menina. Amanhã, quando estiver mais forte, poderemos descobrir mais. Joaquim se levantou pegando a tigela vazia. Vou preparar o quarto de hóspedes para você, Henrique. Não é luxuoso como um hotel, mas é limpo e confortável. Não precisam se incomodar. Posso dormir aqui mesmo, na poltrona, para ficar de olho na menina. Nina e Joaquim trocaram outro olhar significativo. Como quiser, concordou Joaquim. Vou trazer alguns cobertores extras. Quando ficaram sozinhos novamente, Nina estudou Henrique com renovado interesse. Para alguém que dedica a vida aos negócios, você está demonstrando uma preocupação surpreendente por uma criança desconhecida. Henrique desviou o olhar incomodado. É apenas responsabilidade. Fui eu quem a encontrou. Claro,
concordou Nina sem parecer convencida. Responsabilidade. Lá fora, a tempestade começava finalmente a diminuir, com trovões mais distantes e chuva menos intensa. No sofá, Sofia dormia profundamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo regular. A febre parecia ter cedido quase completamente. Henrique se recostou na poltrona, sentindo o cansaço do dia finalmente alcançá-lo. Enquanto seus olhos se fechavam, não conseguiu evitar olhar mais uma vez para o rosto adormecido de Sofia. A sensação de familiaridade o perseguia, como um eco distante de algo que deveria reconhecer, mas não conseguia, ou talvez não quisesse. Quem é você, pequena Sofia? Murmurou para si mesmo, enquanto o sono o envolvia. E por que sinto que você vai mudar minha vida para sempre? Capítulo 4. A professora e a verdade. O amanhecer trouxe consigo um céu surpreendentemente claro, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo distante. Os primeiros raios de sol filtrados pelas janelas da sala despertaram Henrique, que se encontrou desconfortavelmente encolhido na poltrona. Seu pescoço doía e suas costas protestavam contra a noite passada em posição inadequada. Mas não foi o desconforto físico que o fez despertar completamente. Foi a ausência de Sofia no sofá onde ela deveria estar dormindo. Sofia? Chamou instintivamente, esquecendo-se por um momento que a menina não poderia ouvi-lo. Uma risada suave vinda da cozinha o tranquilizou. Levantando-se com certa dificuldade, Henrique seguiu o som e encontrou uma cena surpreendente. Sofia, sentada. A mesa rústica de madeira comia panquecas cobertas de mel enquanto Nina preparava mais massa no fogão a lenha. A febre parecia ter desaparecido completamente e a cor havia retornado às bochechas da menina, que agora parecia uma criança comum tomando café da manhã. Bom dia, bela adormecida, cumprimentou Nina com um sorriso. Café? Por favor, respondeu Henrique, ainda absorvendo a transformação de Sofia. Ela está bem? Surpreendentemente bem. A febre desapareceu completamente e ela acordou com apetite. A recuperação das crianças às vezes parece milagrosa. Sofia notou a presença de Henrique e acenou timidamente, seus olhos agora brilhantes e alertas. Ele retribuiu o aceno, sentindo-se estranhamente aliviado ao vê-la recuperada. Bom dia, Sofia, disse, acompanhando as palavras com um gesto desajeitado que esperava que transmitisse a mensagem. Para sua surpresa, Sofia respondeu com uma sequência rápida de sinais. Ela está agradecendo por você tê-la salvado ontem, traduziu Nina, colocando uma caneca de café fumegante na frente de Henrique, e perguntando se você também vai ficar aqui com ela. Henrique consultou o relógio. 8h15 da manhã. Sua reunião estava marcada para as 9h. Era definitivamente impossível chegar a tempo, mesmo se saísse imediatamente. Preciso fazer uma ligação, disse pegando o celular. O sinal já voltou? Na varanda dos fundos você consegue 1 ou 2 barras, informou Nina. Mas só em dias claros como hoje. Henrique assentiu e saiu para a varanda, deixando Nina e Sofia entretidas com o café da manhã. Do lado de fora, a paisagem revelava-se em toda a sua beleza após a tempestade. Pinheiros majestosos, ar limpo e fresco, e uma vista deslumbrante das montanhas ao longe. Em outras circunstâncias, ele teria apreciado o cenário, mas sua mente estava focada nos milhões que poderia perder se o negócio não fosse fechado. Com o celular finalmente captando o sinal, ligou para seu assistente, Ricardo. Albuquerque, onde diabos você está? Os investidores chineses já chegaram ao resort e estão perguntando por você. Tive um imprevisto, respondeu Henrique, mantendo a voz baixa. Preciso que você assuma a reunião. Os documentos estão todos no meu e-mail. Você tem acesso. Apresente o projeto conforme discutimos e diga que tive uma emergência familiar. Emergência familiar? Você nem família tem, Albuquerque. Apenas faça o que estou mandando, Ricardo. Chego aí assim que possível. Desligou antes que o assistente pudesse protestar mais.
Em seguida, enviou rapidamente os documentos necessários por e-mail, aproveitando o sinal fraco, mas existente. Quando terminou, percebeu que Joaquim o observava da porta da varanda. "Problemas nos negócios?" perguntou o fazendeiro. "Nada que não possa esperar", respondeu Henrique, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Há menos de 24 horas, teria dito exatamente o oposto. Joaquim sorriu como se pudesse ler seus pensamentos. "Venha, o café da manhã está servido. E temos novidades sobre Sofia." De volta à cozinha, Henrique encontrou não apenas Nina e Sofia, mas também um homem jovem com roupa simples que não estava ali antes. "Este é Mateus, nosso vizinho mais próximo", apresentou Joaquim. "Ele é professor na escola rural de Gonçalves e veio assim que soube sobre Sofia." "Como soube tão rápido?" perguntou Henrique, intrigado. "Rádio amador", explicou Mateus, estendendo a mão. "Nas áreas rurais, ainda é o meio de comunicação mais confiável após uma tempestade. Joaquim me contatou de manhã cedo." Henrique apertou a mão do professor, notando os calos característicos de quem trabalhava a terra além de ensinar. "Mateus trouxe uma notícia importante", continuou Joaquim. "Parece que uma mulher foi vista ontem em Gonçalves, perguntando sobre um empresário rico que estaria chegando à região. A descrição que fizeram dela, bem, fez-nos pensar que poderia ser a mãe de Sofia." Henrique sentiu o sangue gelar nas veias. O que exatamente essa mulher queria saber? "Onde você estaria hospedado, aparentemente?" respondeu Mateus, observando-o com atenção. Perguntou especificamente sobre um empresário de São Paulo chamado Henrique Albuquerque, que viria fechar um grande negócio imobiliário. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sofia, alheia à conversa que não podia ouvir, continuava comendo suas panquecas, mas os adultos trocavam olhares carregados de suspeita e especulação. "Isso pode ser coincidência", disse Henrique finalmente, sentindo que precisava se defender de uma acusação que ainda não havia sido formulada. "Pode ser", concordou Mateus, "mas coincidências são raras nas montanhas. E há mais. Elisa está vindo para cá." "Elisa?" perguntou Henrique. "Elisa Prado, professora especializada em educação de crianças surdas", explicou Mateus. "Ela trabalha em São José dos Campos, mas está passando o feriado em Gonçalves. Quando soube de Sofia, ofereceu-se para vir imediatamente. Ela pode se comunicar fluentemente em Libras." Como se convocada pela menção de seu nome, ouviu-se o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Minutos depois, uma mulher de aproximadamente 40 anos, com cabelos grisalhos prematuros presos em um coque e óculos de armação, colorida, entrou na cozinha guiada por Joaquim. "Bom dia a todos", cumprimentou ela, seus olhos imediatamente encontrando Sofia. Um sorriso caloroso iluminou seu rosto enquanto ela se aproximava da menina, fazendo sinais fluentes. Sofia respondeu instantaneamente, seu rosto se iluminando ao encontrar alguém que falava sua língua com tanta naturalidade. Uma conversa silenciosa e animada se seguiu, com Elisa ocasionalmente assentindo ou fazendo expressões de surpresa. "O que ela está dizendo?" perguntou Henrique, incapaz de conter sua curiosidade. Elisa levantou um dedo, pedindo paciência enquanto continuava a conversa com Sofia. Finalmente, após alguns minutos, virou-se para os adultos com expressão grave. "Esta criança passou por muito nos últimos dias", informou. "Sua avó, que a criava desde bebê e a ensinou Libras, faleceu há 2 semanas. Sofia ficou aos cuidados da mãe, que nunca teve muito contato com ela, e mal sabe se comunicar em língua de sinais." Elisa fez uma pausa, olhando diretamente para Henrique. "Ontem, segundo Sofia, sua mãe a trouxe para conhecer o pai biológico, um homem que nunca quis conhecê-la e que rejeitou a ambas quando soube que a criança era surda." O estômago de Henrique se contraiu dolorosamente. "E o que aconteceu depois?" perguntou sua voz quase um sussurro. A mãe voltou ao carro muito agitada, dirigiu até um ponto da estrada, entrou na floresta com Sofia e a deixou lá. A revelação caiu como uma bomba na cozinha acolhedora. Nina cobriu a boca com as mãos, Joaquim franziu o senho em desaprovação e Mateus balançou a cabeça incrédulo. "Ela abandonou a própria filha na floresta durante uma tempestade?" perguntou Nina, horrorizada.
Como alguém pode fazer isso? O desespero leva as pessoas a atos terríveis, respondeu Elisa tristemente. Sofia diz que a mãe chorava muito e repetia que não tinha escolha. Henrique permanecia imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável, mas por dentro sentia-se como se estivesse em queda livre. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele não queria admitir. Sofia me disse algo mais, continuou Elisa, olhando novamente para Henrique. Disse que o homem que sua mãe foi ver era muito rico, morava em uma casa grande em São Paulo e construía casas para pessoas importantes. Todos os olhares se voltaram para Henrique, que sentiu o peso da acusação não formulada. Isso não significa necessariamente, começou ele, mas foi interrompido por Elisa. Ela também disse que o homem ficou muito bravo quando soube que Sofia era surda, que rasgou alguns papéis que a mãe levou e mandou as duas embora. Henrique, a voz de Nina era suave, mas firme. Há algo que você queira nos contar? Sentindo-se encurralado, Henrique levantou-se bruscamente. Isso é absurdo. Nunca vi essa criança antes de ontem à noite. E não tenho filhos. Tenho certeza disso. Tem certeza absoluta? Perguntou Joaquim calmamente. Nunca houve a possibilidade? Henrique passou a mão pelos cabelos, desviando o olhar. Olha, tive muitos relacionamentos ao longo dos anos, mas sempre fui cuidadoso e ninguém jamais me procurou alegando. Parou abruptamente, lembrando-se de algo. Cerca de 7 anos atrás, uma mulher com quem tivera um breve relacionamento tentara contatá-lo várias vezes. Ele a ignorara sistematicamente, delegando a seu advogado a tarefa de resolver o problema. Nunca perguntara detalhes sobre a resolução. Qual é o sobrenome dela? Perguntou repentinamente. Da mãe de Sofia. Elisa consultou a menina em língua de sinais. Mendonça, respondeu. Luísa Mendonça. O nome atingiu Henrique como um soco no estômago. Luísa Mendonça. A mulher do breve romance durante um projeto em Campos do Jordão 7 anos atrás. A mulher que desapareceu repentinamente de sua vida apenas para tentar contatá-lo meses depois, sem sucesso. Você a conhece, afirmou Elisa, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Henrique se sentou novamente, sentindo-se subitamente fraco. Conheci uma Luísa Mendonça há muito tempo, mas nunca soube de nenhuma gravidez, muito menos de uma filha. Sofia, percebendo a tensão na sala, olhava de um adulto para outro com expressão confusa. Elisa gentilmente a distraiu, propondo que fossem conhecer os cavalos que Sofia avistara pela janela mais cedo. A menina aceitou animadamente, e as duas saíram da cozinha, deixando os demais em um silêncio carregado. Isso não prova nada, disse Henrique finalmente. Qualquer um poderia usar meu nome e inventar uma história. Olhe para elas, Henrique, interrompeu Nina suavemente. Realmente olhe. Não vê nada familiar? Henrique fechou os olhos por um momento, a imagem de Sofia clara em sua mente. Os olhos, expressivos, o formato do rosto, o queixo levemente pontudo, características que via todos os dias no espelho. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Capítulo 5. A matriarca intervém. O dia avançava na fazenda Araucária, mas para Henrique o tempo parecia ter parado desde a revelação na cozinha. Afastado dos outros, encontrou refúgio na varanda dos fundos, onde alternava entre fazer ligações irritadas para seu advogado e contemplar a paisagem serrana com o olhar vazio. Eduardo, quero que você descubra tudo sobre Luísa Mendonça. Sim, aquela Luísa, de 7 anos atrás. Quero saber se ela teve uma filha, se há algum registro de paternidade, tudo. E quero isso para ontem. Desligou bruscamente, guardando o celular no bolso. As mãos tremiam levemente, um sinal de fraqueza que ele detestava demonstrar. A possibilidade de ter uma filha, uma criança surda que havia sido abandonada na floresta, era perturbadora demais para processar. Ninguém deveria receber notícias assim. A voz de Nina o surpreendeu. Ela se aproximou trazendo uma caneca de chá de ervas que ofereceu a ele. Não preciso da sua pena, respondeu Henrique secamente, mas aceitou a bebida mesmo assim. Não é pena, corrigiu Nina,
apoiando-se no parapeito da varanda ao lado dele. É compreensão. Mesmo que você seja o pai biológico de Sofia, e tudo indica que é, não faz de você um monstro por não saber da existência dela. Mas me faz um monstro se eu ignorei deliberadamente a possibilidade, retrucou Henrique, surpreendendo-se com sua própria honestidade. E há uma parte de mim que suspeita que foi exatamente isso que fiz. Nina permaneceu em silêncio por alguns momentos, observando Sofia ao longe, no pasto. A menina parecia encantada com os cavalos, especialmente com um majestoso espécime branco que Elisa mantinha a uma distância segura. Aquele é Ventania, comentou Nina. Um cavalo com personalidade forte. Normalmente não se aproxima de estranhos, mas parece fascinado por Sofia. Henrique observou a cena com uma mistura de emoções que não conseguia nomear. O que acontece? Agora? Vocês vão denunciar Luísa pelo abandono? Vão me denunciar por negligência? Ninguém aqui está pensando em denúncias, Henrique. Estamos pensando no bem-estar de Sofia. E o que seria melhor para ela? Ir viver com um pai que nem sabia que ela existia até algumas horas atrás? Um homem que não sabe nada sobre crianças, muito menos sobre como cuidar de uma criança surda? Antes que Nina pudesse responder, o som de um carro de luxo se aproximando, pela estrada de terra, interrompeu a conversa. Um Range Rover preto, ainda mais imponente que o de Henrique, estacionou no pátio da fazenda, levantando uma pequena nuvem de poeira. Está esperando alguém? Perguntou Nina, franzindo o senho. Henrique negou com a cabeça, tão surpreso quanto ela. A surpresa transformou-se em choque quando a porta do motorista se abriu e dele desceu uma senhora elegante, de aproximadamente 70 anos, com cabelos perfeitamente tingidos e arrumados, vestindo um conjunto de seda azul marinho que destoava completamente do ambiente rural. "Mãe!" exclamou Henrique, incrédulo. "O que você está fazendo aqui?" "Conceição." Albuquerque avançou com passos decididos, apoiando-se levemente em uma bengala com cabo de prata. Seus olhos, da mesma tonalidade dos de Henrique, examinaram criticamente a fazenda antes de se fixarem no filho. "Henrique Augusto Albuquerque", pronunciou ela, com a autoridade de quem passara a vida inteira dando ordens. "Seu assistente me disse que você teve uma emergência familiar. Como sou praticamente toda a família que você tem, imaginei que seria melhor verificar pessoalmente essa emergência." Henrique desceu os degraus da varanda, encontrando a mãe no meio do caminho. "Como me encontrou aqui?" "O GPS do seu carro, querido. A empresa sempre sabe onde seus executivos estão." Conceição sorriu com superioridade. "Agora vai me dizer o que está acontecendo ou vou ter que descobrir sozinha." Nina, que observava a cena com interesse, aproximou-se e estendeu a mão. "Boa tarde, senhora. Sou Nina Silveira. Esta é a fazenda da minha família. É um prazer recebê-la." Conceição aceitou o cumprimento com um aperto de mão firme, avaliando Nina dos pés à cabeça. "Conceição Albuquerque, e presumo que você seja parte dessa emergência familiar do meu filho." "Mãe!" protestou Henrique, constrangido. "Nina e sua família estão me ajudando em uma situação complicada." "Complicada?" repetiu Conceição, arqueando uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Henrique, você nunca usou essa palavra para descrever nenhuma situação em sua vida. Sempre teve soluções simples e eficientes para tudo, geralmente envolvendo dinheiro ou advogados. Agora estou realmente curiosa." Nesse momento, Sofia, Elisa e Joaquim retornavam do pasto. A menina corria à frente, animada com a experiência, com os cavalos, mas parou abruptamente ao ver a nova visitante. Algo na postura da senhora elegante a fez recuar instintivamente para perto de Elisa. Conceição congelou ao ver a criança. Por um momento, sua expressão controlada vacilou, dando lugar a algo próximo de reconhecimento e choque. "Henrique", disse ela, sua voz quase um sussurro. "Quem é essa menina?" O silêncio que se seguiu foi tão pesado que quase podia ser tocado. Todos os adultos trocaram olhares tensos, enquanto Sofia observava com curiosidade, alheia à carga emocional do momento.
Talvez seja melhor conversarmos dentro de casa, sugeriu Joaquim diplomaticamente. Nina pode preparar um café enquanto colocamos a senhora Albuquerque a par da situação. Conceição não desviou os olhos de Sofia enquanto respondia. Excelente ideia, senhor. Joaquim Silveira. Sou o proprietário da fazenda Araucária. Senhor. Silveira. Conceição assentiu. Acredito que temos muito a conversar. Na sala de estar da fazenda, Conceição sentou-se ereta em uma poltrona, ouvindo atentamente enquanto Joaquim e Elisa relatavam os acontecimentos das últimas 24 horas. Henrique permanecia em pé, próximo à janela, como se preparado para fugir a qualquer momento. Sofia havia sido levada por Nina para brincar no quarto ao lado, com a porta aberta para que os adultos pudessem vê-la. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse Conceição quando a narrativa terminou. Esta menina, Sofia, foi encontrada por meu filho durante a tempestade de ontem à noite, abandonada na floresta. Há evidências de que ela possa ser filha dele com uma mulher chamada Luísa Mendonça, de um relacionamento de 7 anos atrás. E a criança é surda de nascença. Isso resume bem a situação, confirmou Elisa. Conceição virou-se para Henrique, sua expressão ilegível. E você não sabia da existência dela até hoje? Não, respondeu ele defensivo. Nunca fui informado sobre nenhuma gravidez. Luísa desapareceu de repente e quando tentou me contatar meses depois, Bem, achei que fosse apenas por dinheiro. Então delegou a Eduardo para resolver o problema, completou Conceição, usando as mesmas palavras que Henrique havia usado em sua ligação na varanda. Típico. Não venha com julgamentos morais agora, mãe, rebateu Henrique irritado. Você sempre aprovou meus métodos de lidar com as complicações. Complicações? A voz de Conceição elevou-se levemente. É assim que você vê sua própria filha? Uma complicação? Ainda não sabemos se ela é minha filha, protestou. Henrique, embora sem muita convicção. Conceição levantou-se, com a elegância de anos de prática social, e caminhou até a porta do quarto onde Sofia brincava. Observou-a por alguns momentos, em silêncio. Não sejamos tolos, Henrique, disse finalmente, sem se virar. Ela tem seus olhos, seu queixo, até mesmo a maneira como franze a testa quando está concentrada. É uma Albuquerque, sem sombra de dúvida. Como pode ter tanta certeza? Conceição virou-se, encarando o filho com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Uma mistura de mágoa, determinação e algo que parecia arrependimento. Porque tive 7 anos para me preparar para este momento, respondeu ela, calmamente. A revelação caiu como uma bomba na sala. Joaquim e Elisa trocaram olhares surpresos, enquanto Henrique dava um passo à frente, incrédulo. O que você está dizendo, mãe? Estou dizendo, Henrique, que sabia sobre Sofia. Soube, desde o início. Como? A voz de Henrique era apenas um sussurro horrorizado. Conceição respirou fundo antes de continuar. Quando Luísa tentou te contatar e você a ignorou, ela fez o que qualquer mãe desesperada faria. Procurou sua família. Veio até mim com um bebê de poucos meses nos braços, implorando por ajuda. E você nunca me disse nada. A incredulidade na voz de Henrique era palpável. Você deixou muito claro que não queria complicações em sua vida perfeita, respondeu Conceição amargamente. Eu tomei uma decisão. Ofereci ajuda financeira a Luísa, com a condição de que mantivesse Sofia longe dos holofotes, longe do nome Albuquerque. Henrique cambaleou como se tivesse levado um golpe físico, apoiando-se na parede. Você pagou para esconder minha filha de mim? Eu paguei para dar a ela uma vida digna, enquanto protegia você e a empresa da publicidade negativa que tanto temia, corrigiu Conceição. Enviava dinheiro mensalmente para a conta da mãe de Luísa, Dona Clélia, que era quem realmente cuidava de Sofia. Fiz questão de saber que ela frequentava boas escolas, tinha acesso a tratamentos especializados para sua condição. Mas nunca contou a ela sobre o pai, nunca me contou sobre ela. Não, nunca contei. Conceição não demonstrou arrependimento. Era o acordo, e funcionou bem até Dona Clélia falecer, completou Elisa, conectando as pontas. Deixando Luísa sozinha com uma criança que ela mal conhecia,
sem os recursos que vinham através da avó. Conceição assentiu. 2 meses atrás, os pagamentos começaram a voltar. Tentei contato, mas não consegui localizar Luísa ou Sofia. Contratei um investigador particular que descobriu sobre o falecimento de Dona Clélia, mas não conseguiu encontrar as duas, até agora. Henrique parecia devastado, suas certezas desmoronando ao seu redor. Todo esse tempo, você sabia que eu tinha uma filha e escolheu esconder isso de mim. Sim, eu sabia, admitiu Conceição, sua voz mais suave agora. E acreditei que estava fazendo o melhor para todos. Talvez tenha me equivocado. Um silêncio pesado dominou a sala. Joaquim levantou-se discretamente, fazendo um gesto para Elisa, e ambos saíram para a varanda, deixando mãe e filho a sós. Por céu. Que veio aqui hoje? Perguntou Henrique finalmente. Como soube? Conceição sorriu tristemente. Quando Ricardo mencionou uma emergência familiar em Campos do Jordão, exatamente na região onde eu sabia que Luísa e Sofia moravam, foi fácil deduzir que o destino finalmente havia colocado pai e filha frente a frente. Ela caminhou até a janela, observando a beleza serena da paisagem montanhosa. Vim aqui porque, independentemente dos erros que cometi, Sofia é minha neta. E se ela reapareceu em sua vida, Henrique, não foi por acaso. É uma segunda chance, para você, para mim, para todos nós. Henrique seguiu o olhar da mãe, contemplando o mesmo horizonte. E o que sugere que eu faça agora? Assumir uma paternidade para a qual não estou preparado? Levar uma criança surda para minha cobertura em São Paulo? Mudar completamente minha vida? Sugiro que você olhe para dentro de si mesmo e encontre o homem que seu pai e eu criamos, respondeu Conceição firmemente. Um homem que assume responsabilidades, que enfrenta desafios, que não foge quando as coisas ficam difíceis. Ela se aproximou tocando o rosto do filho com uma ternura rara. E, principalmente, sugiro que você conheça sua filha, de verdade, antes de tomar qualquer decisão. Nesse momento, um grito agudo interrompeu a conversa. Vinha do lado de fora, da casa. Henrique e Conceição correram para a varanda, onde encontraram Joaquim e Elisa olhando alarmados para o pasto. Sofia havia escapado da vigilância de Nina e estava no cercado dos cavalos. O imenso cavalo branco, Ventania, aproximava-se dela em passos lentos, enquanto a menina permanecia imóvel, olhando-o nos olhos. Meu Deus! Exclamou Conceição, levando as mãos à boca. Ela vai se machucar. Ventania é temperamental, explicou Joaquim preocupado. Nunca deixamos crianças perto dele sem supervisão. Henrique não esperou mais explicações. Com uma agilidade que surpreendeu a todos, saltou a varanda e correu em direção ao cercado, determinado a alcançar Sofia antes que o cavalo pudesse machucá-la. O que aconteceu em seguida deixou todos boquiabertos. Capítulo 6. Conexões inesperadas. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto Henrique corria em direção ao cercado. Cada passo era como se fosse em câmera lenta, a distância entre ele e Sofia parecendo aumentar a cada segundo. Seu coração batia descompassado, não apenas pelo esforço físico, mas pelo terror de ver aquela criança, que poderia ser sua filha, em perigo iminente. Ventania, o majestoso cavalo branco, aproximava-se cada vez mais de Sofia. A menina permanecia perfeitamente imóvel, sem demonstrar medo, apenas curiosidade em seus grandes olhos castanhos. Não podia ouvir os gritos de alerta dos adultos, não percebia o perigo que todos viam. Sofia! Gritou Henrique instintivamente, esquecendo-se, mais uma vez que ela não poderia ouvi-lo. Mas então algo extraordinário aconteceu. Ao invés de atacar ou se assustar, Ventania parou a poucos centímetros de Sofia. O imponente animal abaixou a cabeça até ficar no nível do rosto da menina, suas narinas se dilatando enquanto farejava o ar ao redor dela. Sofia, com uma confiança surpreendente, estendeu a mão pequena e tocou o focinho do cavalo. Henrique parou abruptamente, atônito com a cena. Ventania, o cavalo temperamental que ninguém além de Joaquim conseguia controlar plenamente,
agora estava completamente manso, permitindo que uma criança pequena o acariciasse como se fosse um dócil animal de estimação. Inacreditável, murmurou Joaquim, que havia alcançado Henrique. Em 10 anos nunca vi Ventania se comportar assim com ninguém. Nina, Elisa e Conceição se aproximaram também, mantendo distância segura da cerca. Todos observavam em silêncio a interação surpreendente entre a menina e o animal. Animais. Têm uma percepção diferente da nossa, comentou Elisa olhando a cena com fascínio. Especialmente com crianças surdas. Já vi isso antes. Eles se comunicam em um nível que não depende de palavras. Sofia sorria, totalmente absorta no momento. Seus pequenos dedos traçavam o contorno do focinho de Ventania, que permanecia absolutamente calmo. Quando a menina finalmente se virou e notou os adultos observando, seu sorriso se alargou ainda mais. Fez alguns sinais animados em direção a eles. Ela está dizendo que ele falou com ela, traduziu Elisa, com um sorriso terno. Diz que Ventania contou que estava esperando por ela há muito tempo. Como ela poderia saber o nome do cavalo? Perguntou Henrique intrigado. Ela não sabe, respondeu Elisa. Está chamando-o apenas de cavalo branco. A conexão que está descrevendo é mais espiritual. Henrique observou Sofia voltando a acariciar Ventania, completamente à vontade, com um animal enorme. Algo naquela cena o tocou profundamente, em um lugar que nem sabia que existia dentro dele. Ela não tem medo, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Crianças que enfrentaram adversidades reais, raramente, temem coisas que assustam os outros, respondeu Conceição aproximando-se do filho. Ela já conheceu o verdadeiro medo, ser abandonada por quem deveria protegê-la. Depois disso, um cavalo não parece tão assustador. Henrique olhou para a mãe, surpreendido pela perspicácia de suas palavras. Por trás da fachada de elegância e frieza social, havia uma compreensão da natureza humana que ele raramente reconhecia nela. Como você soube? Perguntou subitamente. Como soube que Sofia era minha filha quando Luísa a trouxe até você? Conceição sorriu tristemente. Os olhos, Henrique. Ela tem exatamente os seus olhos, os mesmos que você herdou do seu pai. Fez uma pausa observando Sofia, e quando a vi hoje, percebi que ela tem o mesmo espírito indômito que você tinha na mesma idade. Destemida, curiosa, determinada. Qualidades que você sufocou em nome do sucesso e da respeitabilidade. As palavras atingiram Henrique como uma revelação. Memórias de sua própria infância, antes das escolas de elite, antes da pressão para se tornar o herdeiro perfeito do Império Albuquerque, surgiram em sua mente. Lembrou-se de como era fascinado por animais, como implorava por um cachorro que nunca lhe foi permitido ter, como sonhava em ser veterinário antes que o destino de administrar os negócios da família fosse traçado para ele. Veja como ela se comunica com ele, continuou Conceição. Sem palavras, sem sons. Apenas presença e intenção pura. É algo raro, Henrique. Algo precioso. Enquanto observavam, Ventania começou a se mover lentamente, andando em círculos ao redor de Sofia, que girava para acompanhá-lo, encantada. O cavalo parou novamente e abaixou-se ligeiramente, como se convidasse a menina a subir. Não! Exclamou Henrique, alarmado, avançando para o cercado. Mas antes que pudesse alcançá-la, Sofia já havia aceitado o convite silencioso. Com uma agilidade surpreendente para uma criança tão pequena, ela segurou a crina branca e içou-se para o dorso de Ventania, que se ergueu gentilmente, agora com a menina montada, sem sela. Meu Deus! Exclamou Nina, preocupada. Ela vai cair. Espere! Pediu Joaquim, levantando uma mão. Ventania está completamente calmo. Nunca o vi assim. Se interferirmos agora, podemos assustá-lo. Sofia parecia estar em êxtase. Seu pequeno corpo perfeitamente equilibrado no dorso largo do cavalo, como se tivesse nascido para estar ali. Ventania começou a andar vagarosamente pelo cercado, carregando sua preciosa carga com um cuidado quase consciente. É extraordinário, murmurou Elisa. Parece que se conhecem há anos. Henrique não conseguia desviar os olhos da cena.
Algo estava acontecendo dentro dele. Uma transformação que não compreendia completamente, mas que sentia em cada célula de seu corpo. Era como se estivesse testemunhando algo sagrado, algo que transcendia sua compreensão racional do mundo. Ela precisa de um lar, Henrique, disse Conceição suavemente, colocando a mão no ombro do filho. Um lar de verdade, com pessoas que a compreendam e a amem pelo que ela é. E você acha que eu poderia oferecer isso? Perguntou ele, sem conseguir esconder a insegurança em sua voz. Um homem que nunca quis filhos, que não sabe nada sobre crianças, muito menos sobre como criar uma criança surda. Ninguém nasce sabendo ser pai, respondeu Conceição. É uma habilidade que se aprende, um amor que se cultiva. E você não estaria sozinho. Nesse momento, Sofia direcionou Ventania de volta para perto da cerca, parando exatamente na frente de Henrique. A menina olhava para ele com olhos brilhantes de alegria e algo mais, um reconhecimento, uma conexão que desafiava explicações. Elisa se aproximou e comunicou algo para Sofia em língua de sinais. A menina respondeu animadamente. Ela está perguntando se você quer tentar, traduziu Elisa. Montar com ela. Henrique olhou para Ventania, que o observava com olhos inteligentes, como se também esperasse sua resposta. O cavalo que minutos antes parecia uma ameaça, agora emanava uma serenidade quase sobrenatural. Eu não sei montar, admitiu Henrique. Nunca nem toquei em um cavalo antes. Talvez seja a hora de aprender, sugeriu Joaquim, abrindo o portão. Do cercado. Ventania parece estar disposto a ensinar. Com hesitação, Henrique entrou no cercado. Aproximou-se lentamente, mantendo contato visual com o cavalo. Quando estava ao lado de Ventania, estendeu a mão, tocando seu pelo branco e macio. O animal permaneceu perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância daquele momento. Sofia fez alguns gestos animados que Elisa traduziu. Ela diz que Ventania gosta de você, que vocês são família. A palavra família ecoou na mente de Henrique como um sino distante, despertando emoções que ele não sabia que possuía. Com cuidado e com a ajuda de Joaquim, conseguiu subir no dorso de Ventania, sentando-se atrás de Sofia. A menina imediatamente se recostou contra seu peito, em um gesto de confiança tão natural que lhe tirou o fôlego. Ventania começou a andar novamente, agora carregando pai e filha. Henrique sentiu-se estranhamente vulnerável e poderoso ao mesmo tempo, como se estivesse simultaneamente perdendo e encontrando a si mesmo. Nunca imaginei que veria isso, comentou Conceição, observando a cena com olhos marejados. Meu filho e minha neta juntos desse jeito. Há coisas que não podemos planejar ou controlar, respondeu Nina sorrindo. Às vezes precisamos apenas nos abrir para o que a vida traz. Após alguns minutos mágicos, Ventania retornou ao ponto inicial. Joaquim ajudou Henrique e Sofia a descerem, e a menina imediatamente começou a fazer sinais animados que Elisa tentava acompanhar. Ela está falando muito rápido, riu Elisa. Está emocionada. Diz que foi o melhor dia da vida dela, que Ventania é mágico e que você tem olhos iguais aos dela. Henrique se agachou para ficar na altura de Sofia. Pela primeira vez, olhou verdadeiramente para ela, não como uma criança abandonada que havia resgatado, não como um problema a ser resolvido, mas como um ser humano completo, como sua filha. Diga a ela que foi o melhor dia da minha vida também, pediu a Elisa, sem desviar o olhar de Sofia. Quando Elisa traduziu suas palavras, o rosto de Sofia se iluminou com um sorriso tão radiante que poderia ofuscar o sol. A menina então fez algo inesperado. Estendeu os braços e abraçou Henrique firmemente, enterrando o rosto em seu ombro. Algo se quebrou dentro dele naquele momento. Todas as barreiras cuidadosamente construídas ao longo dos anos, todas as defesas contra a vulnerabilidade e emoções que considerava fraquezas, tudo veio abaixo com a força devastadora daquele simples abraço infantil. Sem perceber, Henrique estava chorando, abraçando. Sofia como se sua vida dependesse disso. Vamos deixá-los a sós, sugeriu Joaquim guiando os outros de volta à casa.
Conceição hesitou, olhando uma última vez para o filho e a neta abraçados. Eu deveria ter contado a você desde o início, murmurou. Privei vocês dois de tantos anos. Vamos, dona Conceição, disse Nina gentilmente tocando seu braço. Eles têm muito tempo para recuperar. Quando todos se afastaram, Henrique finalmente se permitiu sentir plenamente o momento. Ali no meio de um cercado de cavalos em uma fazenda simples, na Serra da Mantiqueira, o poderoso empresário Henrique Albuquerque, o homem que planejava cada minuto de sua vida, que calculava cada movimento em função de lucros e perdas, rendia-se a algo maior que ele mesmo, o amor incondicional de um pai por sua filha. Sofia se afastou um pouco, olhando-o com curiosidade ao ver suas lágrimas. Com delicadeza surpreendente para alguém tão jovem, ela tocou o rosto de Henrique, enxugando uma lágrima com o polegar pequeno. Depois apontou para o próprio peito, fez um movimento cruzando os braços, e então apontou para Henrique. Mesmo sem conhecer língua de sinais, ele entendeu perfeitamente o significado. Eu também te amo, Sofia, respondeu, fazendo os mesmos gestos de volta. Eu também te amo. Naquele momento, todas as reuniões de negócios, todos os contratos milionários, todas as conquistas materiais que tanto o orgulhavam, pareciam vazias e sem significado. O que importava estava ali, diante dele. Uma segunda chance que ele não merecia, mas que estava determinado a honrar. De volta à fazenda, um novo capítulo estava prestes a começar. Um capítulo que nenhum deles poderia ter previsto, mas que talvez todos estivessem, de alguma forma, esperando. Capítulo 7. Um novo amanhecer. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico na Serra da Mantiqueira. A fazenda Araucária, antes conhecida apenas pelos moradores locais por seus cavalos e produtos orgânicos, agora ganhava notoriedade em todo o país por um motivo completamente diferente. Tornara-se o primeiro centro de ecoterapia e educação bilíngue para crianças surdas da região. A transformação ocorrera com uma velocidade surpreendente. O que começara como uma conexão especial entre Sofia e Ventania expandira-se em um projeto ambicioso que unia a experiência de Nina com terapias naturais, os conhecimentos pedagógicos de Elisa e, é claro, os recursos financeiros e a visão empreendedora de Henrique. Naquela manhã ensolarada de primavera, a fazenda estava especialmente movimentada. Era o dia da inauguração oficial do Centro de Desenvolvimento Sofia Albuquerque, e visitantes de todo o Brasil haviam chegado para conhecer o projeto inovador que combinava língua de sinais, terapia com cavalos e educação inclusiva. Da varanda, da casa principal, agora ampliada e adaptada para servir como sede administrativa, Henrique observava os preparativos com uma mistura de orgulho e ansiedade. Vestia jeans e uma camisa social simples, um visual muito diferente dos ternos impecáveis que costumava usar em São Paulo, mas que agora refletia sua nova realidade. Nervoso? Perguntou Nina, aproximando-se com 2 xícaras de café. Um pouco, admitiu Henrique, aceitando a bebida. É estranho. Já inaugurei empreendimentos muito maiores que este, mas nunca me senti tão exposto. Nina sorriu compreensivamente. É diferente quando o projeto vem do coração, não do bolso. Este lugar não é apenas um investimento. Para você, é o futuro da sua filha. O olhar de Henrique automaticamente encontrou Sofia entre a pequena multidão no pátio. A menina, agora vestindo um vestido azul turquesa e com os cabelos trançados, conversava animadamente em língua de sinais com outras crianças surdas que haviam vindo para a inauguração. Ao seu lado, fiel como uma sombra, estava Ventania, agora oficialmente seu cavalo. O animal mantinha-se tranquilo mesmo com o movimento incomum, como se entendesse a importância da ocasião. Ela está tão feliz, comentou Henrique, não conseguindo conter um sorriso. Nunca pensei que seria possível. Sofia tem uma resiliência incrível, respondeu Nina, e agora ela tem o que toda criança merece, estabilidade, segurança e amor. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa emocional para todos.
Após aquele primeiro momento de conexão no cercado, Henrique tomara uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Alugou uma casa em Gonçalves e decidiu ficar na região por tempo indeterminado para conhecer Sofia e aprender a ser pai. O processo legal não fora fácil. Estabelecer a paternidade oficialmente, obter a guarda compartilhada, já que Luísa eventualmente fora localizada, aprender língua de sinais, adaptar-se a uma vida completamente diferente, cada passo exigira determinação e uma abertura para mudanças que o antigo Henrique jamais teria considerado possível. "Onde está minha mãe?" perguntou Henrique, notando a ausência de Conceição entre os convidados. "Na cozinha, supervisionando os últimos detalhes do buffet", respondeu Nina com um sorriso divertido. "Ela realmente assumiu o papel de avó com tudo que tem direito, não?" Henrique riu, lembrando-se de como Conceição, a elegante dama da sociedade paulistana, agora passava metade da semana na serra, dormindo em um quarto simples na fazenda para estar perto da neta. A transformação da matriarca dos Albuquerque fora quase tão surpreendente quanto a do filho. "E Luísa?" perguntou Nina, hesitante. "Confirmou presença?" O sorriso de Henrique desapareceu, substituído por uma expressão mais complexa. "Sim, ela virá. Concordamos que é importante para Sofia ver que todos os adultos em sua vida podem conviver civilizadamente, apesar do passado." O relacionamento com Luísa era, sem dúvida, o aspecto mais desafiador de toda a situação. Após ser localizada em São José dos Campos, onde se escondera depois do ato desesperado na floresta, a jovem mãe passara por um longo período de tratamento psicológico. O abandono de Sofia fora o ápice de uma depressão profunda que começara com a morte de Dona Clélia e se agravara com a rejeição inicial de Henrique. "Você fez o certo ao não processá-la", comentou Nina. "Sofia precisa da mãe na vida dela, por mais complicado que seja." "Não foi fácil perdoar", admitiu Henrique, "mas entendi que Luísa também foi vítima de suas próprias circunstâncias e de minhas ações ou falta delas." Enquanto conversavam, um carro modesto estacionou no pátio da fazenda. Dele desceu Luísa, visivelmente nervosa, carregando um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Seus olhos imediatamente procuraram Sofia entre as crianças. "Lá está ela", disse Henrique, endireitando-se. "Vou recebê-la." "Quer que eu vá junto?" ofereceu Nina. Henrique considerou por um momento, então balançou a cabeça. "Não, preciso fazer isso sozinho, mas obrigado." Com passos decididos, desceu as escadas da varanda e atravessou o pátio. À medida que se aproximava de Luísa, notou como ela havia mudado nos últimos meses. Parecia mais saudável, mais centrada, embora ainda carregasse nos olhos o peso da culpa pelo que fizera. "Luísa", cumprimentou formalmente, estendendo a mão. "Henrique", respondeu ela, aceitando o cumprimento. "O lugar está lindo. Vocês fizeram um trabalho incrível." "Obrigado. Sofia está muito feliz que você tenha vindo." Um silêncio desconfortável pairou entre eles por alguns segundos, anos de mágoas e ressentimentos, não completamente resolvidos, flutuando invisíveis no ar. "Eu trouxe um presente para ela", disse Luísa finalmente, erguendo o pacote. "Um álbum com fotos da avó. Achei que ela gostaria de ter." Henrique assentiu, genuinamente tocado pelo gesto. "Tenho certeza que ela vai adorar. Dona Clélia foi a única referência de estabilidade que Sofia teve por muito tempo." "Ela faz falta", murmurou Luísa, a voz embargada. Era a melhor de nós. Nesse momento, Sofia avistou a mãe. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e, após um momento de hesitação, ela correu em direção a Luísa, com Ventania acompanhando-a a alguns passos de distância, como um guardião vigilante. O reencontro entre mãe e filha foi emocionante de se observar. Luísa se ajoelhou abrindo os braços e Sofia mergulhou nele sem reservas. A capacidade das crianças de perdoar, pensou Henrique, era algo verdadeiramente milagroso. Deixando as duas terem seu momento, Henrique voltou sua atenção para os outros convidados que começavam a se reunir para a cerimônia oficial. Jornalistas de veículos especializados em educação e inclusão, representantes de associações de apoio
a pessoas surdas, autoridades locais e, claro, as famílias das primeiras crianças que seriam atendidas pelo centro. Joaquim, agora diretor de operações da fazenda, coordenava a organização com a mesma eficiência tranquila com que antes administrava sua propriedade familiar. Elisa, que abandonara seu cargo em São José dos Campos para se tornar a coordenadora pedagógica do centro, verificava os últimos detalhes da apresentação que fariam. Está quase na hora, anunciou Conceição, emergindo da casa principal. Elegante como sempre, mas com um visual mais adequado ao ambiente rural, ela agora exibia com orgulho um broche com o símbolo da língua de sinais na lapela. "Todos estão prontos?" perguntou Henrique, sentindo uma onda de nervosismo. "Mais que prontos", assegurou Conceição, ajustando a gravata do filho com um gesto maternal que havia se tornado mais frequente nos últimos meses. "Estamos fazendo história hoje, Henrique. Uma história de redenção e amor que começou da maneira mais improvável possível." Henrique assentiu, emocionado demais para responder. Sua mãe tinha razão. A jornada que os trouxera até ali era quase inacreditável. Se alguém lhe dissesse 1 ano antes que ele abandonaria sua cobertura em São Paulo para viver metade do tempo em uma fazenda na serra, dedicando-se a um projeto social e aprendendo língua de sinais para se comunicar com a filha que não sabia que tinha, teria rido da absurdidade da ideia. No entanto, ali estava ele. E pela primeira vez em sua vida adulta, sentia que estava exatamente onde deveria estar. A cerimônia começou pontualmente às 10 horas. Um pequeno palco havia sido montado no pátio central, decorado com faixas coloridas e o logo do Centro Sofia Albuquerque, um cavalo branco estilizado ao lado, de mãos formando o sinal de amor em libras. Henrique subiu ao palco acompanhado por Sofia, que usava orgulhosamente uma camiseta com o mesmo logo. Ao seu lado, Nina, Joaquim, Elisa e Conceição formavam uma espécie de família estendida que havia se formado nos últimos meses. Mesmo Luísa fora convidada a se juntar a eles, um gesto simbólico de que o centro nascera não de divisões, mas de união. "Bom dia a todos", começou Henrique, enquanto Elisa simultaneamente traduzia suas palavras para a língua de sinais. "É com imensa alegria que inauguramos hoje o Centro de Desenvolvimento Sofia Albuquerque, um sonho que nasceu do encontro mais inesperado e transformador da minha vida." Olhou para Sofia, que sorria amplamente, e continuou. "Há 6 meses, durante a pior tempestade que esta região viu em décadas, encontrei uma pequena menina abandonada na floresta. O que não sabia na época, o que nem poderia imaginar, é que aquela menina não era apenas uma criança perdida precisando de ajuda. Era minha filha, uma filha cuja existência eu desconhecia completamente." Um murmúrio percorreu a plateia, e Henrique viu os jornalistas anotando furiosamente. A história já era conhecida na região, mas ouvir o poderoso empresário admitindo publicamente era algo que capturava a atenção de todos. O que aconteceu depois foi nada menos que uma revolução em minha vida. Sofia me ensinou mais em 6 meses do que aprendi em décadas de sucesso nos negócios. Ela me mostrou que há conexões mais valiosas que contratos, que há linguagens mais profundas que palavras e que o verdadeiro sucesso não se mede por contas bancárias, mas pela capacidade de transformar vidas, a começar pela própria. Sofia, percebendo que falavam dela, sorriu ainda mais e fez um sinal que Henrique imediatamente reconheceu. Pai, seguido por amor. Seu coração se encheu de emoção enquanto ele respondia com os mesmos sinais. Este centro nasce de uma promessa. A promessa de que nenhuma criança será definida por suas limitações, mas sim por suas possibilidades. Aqui a surdez não é vista como deficiência, mas como uma forma diferente de experimentar e interagir com o mundo. E os cavalos, nossos parceiros terapêuticos, nos ensinam diariamente que a comunicação mais profunda transcende palavras e sons. Neste momento, como se entendesse perfeitamente o que estava acontecendo, Ventania se aproximou do palco, parando majestosamente ao lado dos degraus. A plateia reagiu com exclamações de admiração, e Sofia fez um gesto discreto para o cavalo,
que obedientemente se sentou nas patas traseiras, como em uma reverência. Ventania, o cavalo que formou uma conexão inexplicável com Sofia na noite em que nos encontramos, tornou-se o símbolo vivo de nossa missão. Ele nos lembra que às vezes precisamos perder a voz para realmente aprender a escutar, e que os laços mais profundos se formam não através do que dizemos, mas do que sentimos. Henrique fez uma pausa, olhando para cada pessoa que tornara aquele sonho possível. Nina, com sua sabedoria intuitiva e conhecimento de terapias naturais. Joaquim, com sua integridade inabalável e conexão com a terra. Elisa, com sua dedicação à educação inclusiva. Sua mãe, Conceição, que finalmente encontrara redenção através do amor à neta. E até mesmo Luísa, que apesar de seus erros dera a ele o maior presente de sua vida. O Centro Sofia Albuquerque oferecerá ecoterapia, educação bilíngue em português e libras, apoio psicológico para famílias e um programa de residência para profissionais que desejam se especializar no atendimento a crianças surdas. Mas, além de tudo isso, ofereceremos algo que não pode ser medido ou quantificado. Um lugar onde cada criança é vista, ouvida, mesmo que em silêncio, e, acima de tudo, amada por quem realmente é. Finalizando seu discurso, Henrique se agachou para ficar na altura de Sofia e pediu que ela o ajudasse a cortar a fita inaugural. Juntos, pai e filha deram início oficialmente ao centro que levava seu nome, um nome que agora ela carregava com orgulho como uma Albuquerque legítima. Enquanto a plateia aplaudia, Henrique sentiu uma mão suave em seu ombro. Era Nina, seus olhos brilhando com algo que ia além da amizade ou admiração profissional. Você conseguiu, disse ela suavemente. Transformou uma tragédia em algo belo. Nós conseguimos, corrigiu Henrique, cobrindo a mão dela com a sua. Eu nunca teria chegado até aqui sozinho. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas de um futuro que apenas começavam a vislumbrar juntos. Assim como Sofia e Ventania haviam formado uma conexão que transcendia palavras, Henrique e Nina haviam encontrado, em meio ao caos e à transformação, algo precioso e inesperado. Um novo começo. Mais tarde, quando as formalidades terminaram e os convidados circulavam pela fazenda conhecendo as instalações, Henrique encontrou um momento de quietude. Observando de longe Sofia interagindo com as outras crianças, montada em Ventania que caminhava pacientemente pelo pasto, sentiu uma paz que jamais experimentara antes. Ela é extraordinária, comentou Elisa, aproximando-se. Sabia que ela já está ensinando língua de sinais para as outras crianças? Tem um talento natural para ensinar. Como a avó, observou Henrique, lembrando-se do que havia aprendido sobre Dona Clélia, que fora professora antes de se aposentar. É incrível como certas qualidades atravessam gerações, mesmo quando não há convivência. O sangue fala, concordou Elisa, assim como sua determinação e capacidade de liderar. Sofia é uma Albuquerque, sem dúvida alguma. Henrique sorriu, orgulhoso. Sim, ela é, mas é muito mais que isso. É sua própria pessoa, com uma força que não herdou, de mim nem de Luísa. Uma força que vem dela mesma, de sua capacidade de superar e transformar as adversidades em algo belo. Enquanto o sol começava a se pôr sobre a Serra da Mantiqueira, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Henrique refletiu sobre a jornada extraordinária que o trouxera até ali. Uma tempestade, um encontro inesperado, uma verdade revelada, e agora um novo propósito que havia preenchido o vazio que nem sabia existir em sua vida. Sofia, percebendo seu olhar, acenou entusiasticamente do outro lado do pasto. Henrique acenou de volta, fazendo em seguida o sinal que havia se tornado sua comunicação especial. Mãos cruzadas sobre o coração, seguidas pelo gesto de lançar o amor ao vento. Amor que transcende palavras. Amor que supera abandono. Amor que redime e transforma. No horizonte, nuvens começavam a se formar, anunciando talvez uma nova chuva. Mas agora, diferentemente daquela noite fatídica 6 meses atrás,
ninguém na fazenda araucária temia tempestades. Pelo contrário, haviam aprendido que às vezes é precisamente na escuridão mais profunda que encontramos as luzes que guiarão o resto de nossas vidas. E enquanto Sofia galopava suavemente no dorso de Ventania, seu rosto radiante com uma alegria pura e sem reservas, Henrique soube com absoluta certeza: algumas histórias não começam com "era uma vez". Algumas histórias começam com uma tempestade, um abandono, um encontro ao acaso, e terminam não com um simples "felizes para sempre", mas com um amanhecer contínuo de possibilidades, redenção e amor incondicional. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Henrique tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui fazendo um clique à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.